Iniciamos mais um Penacom Talks, hoje com uma série especial do mês do profissional de RH. Nesse terceiro episódio, eu me chamo Fernando Baldessera, sou diretor administrativo da Penacom e recebo hoje a nossa convidada Esther Chagas, gerente de canais sólidos. Olá, Esther, como vai? Olá, Fernando, um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente. Esther, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como atrair e reter os melhores talentos. E talentos são como os nossos clientes, né? Reter, às vezes, é muito melhor do que ter que repor, ter que usar aquela taxa de turnover alta e tal. Como que a gente consegue reter os melhores talentos, né? Eu até vou inverter um pouco essa minha primeira pergunta. Como que a gente consegue reter os melhores talentos? E quando a empresa está crescendo, como eu consigo atrair os melhores talentos para acompanhar esse crescimento? Ótimo, Fernando. Então, vamos lá, gente. Aqui dentro da Solids, nós temos uma solução completa para a gestão de pessoas, né? Porque gestão de pessoas é realmente um ciclo. Você precisa pensar ali na atração daquele profissional, a experiência dele enquanto colaborador, se efetivamente essa jornada, né, não for seguir, por quais razões está acontecendo, fazer as análises, as correções e, de fato, rever aí esse ciclo, tá? Então, assim, quando a gente pensa em atração de talentos, é muito importante que a empresa tenha muito bem definido qual é o talento ideal, né? Porque antes da gente trazer alguém de fora, a gente precisa conhecer o nosso próprio negócio, né? Você está trazendo alguém para o time porque você precisa substituir um profissional que não performou? É porque o seu negócio está crescendo? É porque você acabou de promover alguém e precisa, né, suprir aquela cadeira? Então, antes de olhar para fora sobre o que eu vou buscar, eu preciso olhar para dentro para entender o que é que funciona e o que é que não funciona dentro do meu negócio, né? E aí, a partir dessa análise, dessas considerações, a empresa consegue estruturar um plano de atração. E a primeira base, né, o primeiro ponto da nossa tecnologia é a parte de perfil comportamental. Por quê? Hoje a gente sabe que a cada 10 desligamentos, 8 acontecem por questões comportamentais e não por questões técnicas, né? Dentro da nossa cultura, infelizmente, muitas empresas fazem a contratação apenas por questões técnicas, né? Experiências, qualificação, certificação, e isso é importante. Só que quando o colaborador entra, né, durante o período de experiência, a gente tem uma série de surpresas, algumas positivas e outras negativas. Então, com a tecnologia da Solids, a gente consegue levantar mais de 50 informações sobre aquele profissional durante o próprio processo seletivo, para você fazer uma seleção, não só baseada na questão técnica, mas também na questão comportamental. Grandes corporações, né, como Disney, como Google, que são corporações que têm essa gestão de pessoas, um marco muito forte nessa gestão de pessoas. Você falar sobre a experiência do candidato, atrair com encantamento, é algo muito natural, né? Como que eu, aqui na minha empresa, na minha pequena empresa, posso fazer? Alguém que está nos assistindo agora, imaginando, olhando esses padrões dessas empresas tão grandes, né? Como que numa empresa pequena eu posso ter eficiência, assertividade na atração com encantamento, nessa que a gente chama de experiência do candidato, né? De que maneira eu consigo fazer isso aqui na minha pequena empresa? Um dos grandes paradigmas que a Solids está quebrando é de que tecnologia e estratégias para gestão de pessoas custa caro e está restrito a uma parcela do mercado. Não é isso, né? Hoje, dentro da Solids, nosso foco dentro do mercado brasileiro é justamente alcançar as empresas de pequeno e médio porte, justamente para que eles consigam oferecer, né, todo esse encantamento, toda essa experiência. E por que isso é muito importante? Porque os profissionais, quanto mais qualificados, mais experientes, né, mais preparados eles estão, mais exigentes eles estão também na seleção, né? A gente já viveu uma era onde o empregado, né, o empregador tomava uma decisão sobre o empregado. Hoje o mercado ele é tão dinâmico, né? Por exemplo, depois da pandemia começou a ir home office para todo lado, então assim, muitas barreiras que existiam antes, hoje já não existem mais com o trabalho híbrido, com o trabalho remoto, efetivamente. Então, o que a gente percebe é que os profissionais, eles estão cada vez mais exigentes. Então, se você tem um processo seletivo ruim,
né, onde a candidatura é dificultada, onde o candidato, né, ele não tem report sobre como está esse processo seletivo, que fase que eu estou, será que eu passei para a próxima? Inclusive, né, a gente vê, às vezes, no mercado, pessoas falando assim, olha, se o processo seletivo for da empresa X ou Y, eu nem me candidato. Por quê? Porque a pessoa já teve tanta frustração que ele nem vai se dar o trabalho de se candidatar e de concorrer a uma vaga. Então, quando a empresa não tem esse olhar sobre a atração, né, a experiência positiva daquele candidato desde o começo, isso vai influenciar negativamente em todo o fluxo, né? Então, a Solids tem esse olhar tanto para o profissional, né, mas também para quem está do lado de fora. Então, a candidatura ela é muito simples, ela consegue ser até automatizada, né? A gente divulga em mais de 7 plataformas, então tem um alcance, uma visibilidade muito grande dessas oportunidades. E a empresa, né, que usa o software a partir de uma outra interface, tem ali várias informações e várias estratégias, né? O nosso software, por exemplo, ele avalia qual que é o percentual de aderência entre aquele profissional e a vaga que eu criei. Né? E essa aderência é tanto técnica como comportamental. E o sistema faz um ranqueamento dos profissionais mais qualificados, mais bem posicionados. Então, assim, a gente tem vários cases aqui onde os clientes reduziram em mais de 40% ali o tempo, né, para se preencher uma vaga, onde a rotatividade realmente diminuiu, porque se você atrai a pessoa certa, é por consequência que o trabalho de retenção ele flui de forma melhor, eu diria assim. Mas atrair a pessoa certa, né, não necessariamente quer dizer que ela não precise ser treinada, que ela não precise ser acompanhada, que ela não precise ser desenvolvida com a cultura do negócio, de que maneira a gente pode fazer esse acompanhamento de performance, esse treinamento, de que maneira a gente pode fazer o desenvolvimento desse colaborador para tornar aquilo que já veio dentro de uma qualificação muito positiva, trazer aquilo para que aquilo fique de uma maneira muito melhor e possa crescer muito mais junto com a empresa. Exato. Então, vamos lá, né? Como eu disse, a gente tem uma solução completa para a gestão de pessoas. O primeiro ponto é a gestão comportamental junto com a atração, mas, além disso, a gente tem os outros módulos de desenvolvimento, de performance e de pesquisa. Então, por exemplo, trouxe um colaborador. Esse acompanhamento, né, sobre a performance, a aderência da pessoa dentro daquela cultura, é algo que o próprio sistema consegue fazer de forma automatizada, que é o que a gente chama ali de Solids Match. É literalmente uma sobreposição entre o que seria o ideal e o que aquele profissional né, está naquele exato momento, tá? E aí, a partir dessa identificação, a gente consegue traçar um plano de desenvolvimento individual. Então, o software da Solids, ele faz esse tipo de apontamento sobre o que, né, precisa ser desenvolvido a partir de uma engenharia de cargo que a gente monta dentro do sistema, e você consegue documentar essas informações e acompanhar dentro do software, né? E o próprio colaborador, além da plataforma para o RH, nós temos também o app do colaborador. Então, assim, o colaborador vai ter na palma da mão esse relatório, né? Qual que é o meu plano de desenvolvimento, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, quais são as minhas próximas ações. E esse processo de desenvolvimento, ele tem que ser um canal aberto. Então, assim, eu quero consultar, né, o meu colaborador, saber o quanto ele está satisfeito ou não com a organização, com os benefícios, com a liderança imediata, com as ferramentas de trabalho. Então, assim, como é que eu dou voz para essa pessoa? Então, o software da Solids, ele também permite esse tipo de comunicação, né? Não é só o RH que demanda ou que repassa algo, mas o colaborador, ele também consegue dar esses feedbacks, ele consegue transitar essa informação de forma muito fluida. Então, assim, atrair os melhores talentos é essencial, mas não adianta você caprichar na entrada se depois, né, o colaborador se sente ali estagnado, não desenvolvido. Então, as pesquisas, as avaliações de desempenho tradicional ou na Inbox, que a gente também tem, consegue ajudar bastante nesse ponto. E todas essas ferramentas, como a gente já falou, né? Em outros programas a gente falou sobre isso, né? A Solids centraliza todas essas ferramentas e você tem um acompanhamento
desde o processo de seleção até o processo de desenvolvimento desse colaborador. Então, você consegue unir essas informações dentro de um mesmo local, né? Exato. Porque, assim, informações isoladas, elas não dizem muito. Geralmente, né, eu vou trazer um exemplo prático aqui. Talvez você tenha lá um time comercial e tenha as pessoas que estão batendo metas que não estão batendo meta, né? Geralmente as pessoas pensam assim, né, no senso comum, né? Um vendedor, ele precisa ser um comunicador. Aquela pessoa, né, que tem facilidade de se colocar, de se expressar. Mas dependendo do produto que você vende, dependendo do ticket daquela conta, da complexidade daquela ferramenta, do ciclo de fechamento, pode ser que um vendedor só comunicador não vai dar certo. Né? Você precisa trazer um profissional ali com uma pegada mais analítica, mais de planejamento, mais constante. Então, assim, conhecer as pessoas é o primeiro passo, né? Para que você consiga motivá-las da maneira correta, desenvolver da forma correta. E justamente assim, a gente percebe que tem algumas empresas que, olha, o perfil X na área tal não dá muito certo, né? Todas as 5 pessoas que saíram estavam com esse mesmo perfil, com esse índice, assim, a gente vai cruzando informações e você já consegue identificar, olha, na minha próxima contratação, eu não posso trazer esse conjunto de características para essa área porque não flui muito bem, né? Então, isso é algo que é muito benéfico, não só para a empresa, mas até para o próprio profissional. Que o que a gente percebe é que quando a pessoa não está no lugar certo, as pessoas começam a adoecer efetivamente, ficam desmotivados, não entregam o resultado. E assim, a gente passa a maior parte do nosso dia, né, a maior parte da nossa vida dentro do ambiente corporativo, né, dentro do trabalho. Então, a pessoa está no lugar errado é uma frustração gigante. Então, esse olhar humanizado para as pessoas é algo que vai muito além do negócio. Né? Tem a ver com uma missão mesmo, que eu acredito que os profissionais de RH que estão nos assistindo aí têm muito esse cuidado e essa preocupação. Muito legal esse papo, muito legal a participação da Esther Chagas aqui. A Esther, que é gerente de canais da Solids, nos deu mais uma aula sobre retenção de talentos, hoje falando sobre como reter e atrair talentos. Obrigado, Esther. Eu acho que a gente agradece bastante. Nós encerramos, esse é o último programa dessa série especial do mês do profissional de RH, uma ideia do nosso setor de comunicação aqui, trazendo ao profissional de RH informações, e você deu um show aqui, então queria te agradecer mais uma vez a tua participação aqui, e eu queria aproveitar esse momento, né, convidar todas as pessoas que estão nos assistindo a participar da 20ª Conescap, que acontece de 15 a 17 de novembro em Fortaleza, no Ceará, onde nós teremos profissionais de várias áreas, é o maior evento no setor de serviços do Brasil. Então, você que está aí nos assistindo, inscreva-se, porque esse evento vai ser um evento que vai reunir profissionais de RH, profissionais contábeis, todos os profissionais de serviços estarão lá. Obrigado, Esther, obrigado por mais uma participação, por mais uma aula para a gente aqui a respeito de todo esse material que a gente falou durante esses 3 episódios. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade. Né? Como eu falei aqui dentro da Solids, a gente está muito focado nesse objetivo de transformar as empresas por meio das pessoas. Então, né, você que nos assistiu aí ao longo de todos esses dias, ou se você só viu o vídeo de hoje, né, aqui dentro da Solids, a gente tem a solução ideal para o seu negócio. Né? Nós atendemos vários portes, vários segmentos diferentes, a gente tem uma proposta personalizada para cada momento, né, daquele negócio. Então, nós vamos deixar um link aqui. Então, se você quer saber qual que é o seu perfil comportamental, quer conhecer a plataforma da Solids, vai ser um prazer continuar essa conversa. Valeu, obrigado, Esther. Até o próximo.